Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 54. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad. Os links estão na descrição. Capítulo 54. Por que eu escolho? Os olhos de Sakura se abriram depois que seu rosto sofreu bastante com o brilho do sol para seu gosto. Segurando um braço sobre seus orbes cansados, ela estremeceu ao tentar rolar para o lado. Ela jurou, ela ouviu as mais estranhas palavras abafadas e distorcidas durante o sono. Ela só conseguia se lembrar de ter feito pedaços, mas não o suficiente para juntar o que quer que o orador estivesse dizendo. Eles a ajudaram a dormir como um bebê, embora ela se sentisse uma bagunça. Espere. Tudo em seu corpo dolorido e sua cabeça tocando como um sino. Confere. Cheiro estranho e estéril. Verifique. Hobby estranho que era fino demais para ser qualquer coisa que ela possuísse e usaria na cama. Confere. E não vamos esquecer a cama. Bem mais rígido e menos espaçoso que seu amado colchão arrombado e muito mais espaçoso em casa. Confere. Todas essas coisas juntas tornaram unanimemente óbvio onde ela estava. O lugar que era a ruína da existência de seu melhor amigo e o lugar onde ele tinha como objetivo pessoal constante nunca acabar, exceto nas circunstâncias mais terríveis. O hospital local. Sakura não compartilhava da versão do jovem de cabelos amarelos por estabelecimentos médicos, mas também não era necessariamente fã de ser uma paciente dentro deles. Geralmente significava que ela tinha estragado tudo e se machucado sempre que estava. E ela se lembrou exatamente do que tinha feito para levar uma surra tão forte, em primeiro lugar. Seu lado sombrio com o temperamento explosivo quando se tratava daquele que ela adorava arrumou uma briga com o cachorro mais malvado do quintal, aquele quintal sendo o mundo inteiro, e pagou um alto preço físico por isso. Dark Sakura descontou com os punhos um cheque que seu lado mais dócil estava compensando no momento com sua própria dor e desconforto. Virando a cabeça para o lado, um sorriso suave surgiu em seu rosto, vendo Naruto sentado em uma cadeira ao lado de sua cama, o cotovelo apoiado no braço dela, o queixo apoiado no punho enquanto ele dormia. Então ele ficou com ela a noite toda e os médicos o deixaram ficar. Provavelmente porque ele próprio era paciente, mesmo que apenas por um curto período de tempo. Seu rosto tinha algumas bandagens. E onde estava a camisa dele? Sakura levou alguns segundos admirando silenciosamente o quão duro Naruto teve que trabalhar para se definir antes que seu cérebro terminasse de funcionar pela manhã. Isso estava certo. Ontem à noite ele brigou com Ryu quando Sakura o sentiu. Sua tentativa de encontrá-los e acabar com uma briga que ela sentia que estava ficando muito séria acabou com ela e Akuma destruindo um bairro inteiro. Tão constrangedor! Sakura estendeu a mão e gentilmente passou-a pelos cabelos de Naruto, bloqueando uma risada quando ouviu bufar suavemente enquanto dormia com a sensação de ter suas pontas despenteadas. Você é tão bobo às vezes, Naruto, ela disse calmamente antes de sorrir. Ficou menor, mas não menos sincero. Eu não tenho medo, você sabe. Não do meu Satsui no Ado. Se eu ainda te amo enquanto estou sob isso tanto quanto estou agora, não pode ser mal. Apenas escuro. Apenas intenso. Talvez mal compreendido. Mas não era puro poder maligno. O mal não amou. O mal não poderia amar. Não, o Satsui no Ado não era necessariamente mal. Foi a motivação que gerou esse poder para se manifestar nas pessoas que determinou se ele era mau ou não. Era simplesmente a forma mais pura de desejo pessoal imaginável e levava o corpo e a mente a fazer tudo o que fosse necessário para obter esse desejo, seja ele qual for. Ainda dormindo, Naruto apoiou a cabeça na mão dela, e Sakura se contentou em acariciar preguiçosamente a bochecha de Naruto mais próxima dela. Honestamente, ela poderia ter passado o dia inteiro assim. Só que muito mais perto dele, talvez em seus braços. Sim, isso parecia bom. E por experiência própria, foi. A porta do quarto se abriu e através dela, Ibuki correu para a cama. Sakura-chan, você está bem?
Ela gritou quase histericamente, acordando Naruto e fazendo bater a nuca contra a parede. Tendo reconhecido o que Sakura estava fazendo antes de entrar, Ibuki apenas lançou-lhe um olhar severo em tom de brincadeira. Você está se aproximando do meu homem, não é? Ele é seu como se Bison fosse o enviado para a paz mundial, disse Sakura em refutação. Ibuki deu um sorriso preocupado e pegou as mãos de Sakura nas suas. Sério? Você está bem? Eu vi o lugar onde isso aconteceu. Meu Deus, imagine ir até a cidade para estudar e ver o bairro ao lado da sua escola onde você conheceu seus melhores amigos viviam despedaçados. O lado positivo é que, embora as aulas tivessem sido canceladas por causa do incidente, eles já haviam feito os exames de fim de ano, então foi isso. Estou bem, Sakura segurou-lhe, estremecendo enquanto tentava e não conseguia se sentar. Bem, não estou bem, mas estou tão bem quanto tenho o direito de estar. Eu poderia ter acabado como Naruto fez. Ano passado, ou pior. Não, Naruto disse, de repente atraindo toda a atenção das garotas para ele. Você não teria acabado assim. Akuma quer você para. Bem, ele só quer você. Sakura colocou a mão no braço de Naruto, vendo quanto ele não queria nem pensar nisso, muito menos dizer isso para ela. Naruto, eu sei para que ele me quer. Ibuki não sabia, então ela explicou. Para ela, Akuma quer me transformar em alguém como ele, um lutador perdido para o Satsui no Adou, para que ele possa travar uma batalha que possa desfrutar. Ele vai me levar embora e me treinar só para que eu possa tentar mate ele. Isso é doentio! Ibuki exclamou. Só, não. Ibuki sentiu que Dark Sakura já era assustador o suficiente. Para alguém querer transformar Sakura em algo pior que isso, era horrível pensar. Sakura-chan, temos que te levar para algum lugar. Você pode se esconder na minha aldeia se quiser. A clareira dos ninjas era um lugar seguro. Naruto era o único estranho que sabia onde estava, e tecnicamente ele nem era um estranho porque também era um ninja. Sakura franziu a testa e balançou a cabeça. Está tudo bem, eu não pediria para você quebrar nenhuma tradição por mim, e isso não funcionaria de qualquer maneira. Ele a encontrou porque ele poderia descobrir o Satsui no Adou nela. Pelo menos ela pensava assim, se eu me esconder, ele irá atrás de Naruto, e então qualquer outra pessoa que ele precisar apenas para me encontrar ele não terá que procurar muito longe para mim. Encontrar Naruto disse, olhando para o espaço, se aquele absorvente vermelho seco quiser um pedaço de mim, ele pode vir buscá-lo. Vou bater em seus dentes se ele acha que vai colocar outra mão em Sakura-chan. Na verdade, ele estava perdendo tempo sentado ali conversando. Ele precisava de um plano de jogo, precisava treinar e começar agora. Tudo o que ele fez para o torneio mundial dos guerreiros não foi nada comparado ao que ele sabia que teria que fazer consigo mesmo agora. Sakura abriu a boca e estendeu a mão para agarrá-lo para detê-lo, mas Ibuki apenas a parou e balançou a cabeça até Naruto sair da sala. Eu sei que Naruto geralmente ouve as coisas que você diz, mas não há como ele voltar atrás. Desligado. Mas por quê? Sakura sabia que Naruto sabia que enfrentar Akuma era uma ideia horrível. Ela não queria que ninguém lutasse contra aquele monstro, muito menos ele só vai se machucar. Ibuki deu um tapinha em Sakura bem no meio da testa, arrancando um grito dela. Você sabe o que está no coração de Naruto. Você deveria ser a primeira pessoa a saber o porquê ser ferido ou morto não importava para Naruto. No que diz respeito aos impedimentos, era o mais fraco que uma pessoa poderia usar contra ele, mesmo se todos nós dissermos a ele para não lutar contra a aberração que fez isso com você, ele ainda o fará. Eu odeio isso nele, Sakura murmurou, apenas para ser recebida com um sorriso conhecedor e um balançar de cabeça de sua amiga Kunoichi. Não, você não precisa, Ibuki assegurou-lhe com um tapinha na coxa. Ela sabia melhor. Sakura apenas suspirou e se recostou na cama do hospital para olhar mal-humorada para o teto. Vamos. Vamos chamar um médico para examiná-la para que possamos levá-la para casa. XXX, Saikyo riu o dojo, o som da palma da mão de Dan foi positivamente épico. Ele voltou para casa depois de uma rápida excursão para verificar o interesse de seus dojos em outras cidades e voltou para cá. Depois de ouvir a história que ouviu, pela primeira vez ele estava 100% do lado de Uzumaki em alguma coisa.
O inferno havia oficialmente congelado. Honestamente, ele teria tentado acertar o próprio Rio se achasse que o soco teria realmente uma chance de acertar. Você é corretivo, sabia disso. Dan disse a Rio, que estava usando bandagens cobrindo os ferimentos de aparência bastante grave que ele sofreu na noite anterior em sua pequena briga com Naruto. Eu não culpo o garoto. Se eu fosse ele e pensasse que poderia ter escapado com isso do jeito que ele pode, eu teria enfiado sua cabeça no para-brisa. Acho que ele pode ter tentado isso, na verdade. Rio murmurou, mas por que ele não entende? Dan balançou a cabeça. Não é que ele não entenda, porque provavelmente entende. É de quem você está falando que torna impossível engolir. Ele é o tipo de criança que rejeita qualquer realidade que você esteja jogando. Ele acha que tem o que é preciso para melhorar as coisas. De certa forma, era admirável. Nunca diga morra e sempre mantenha os pés avançando para conseguir o que deseja ou provar o que pretendia provar. Realmente. Era uma maneira difícil de viver a vida. Infelizmente Ryu agia da mesma forma em certo aspecto. Uma vez que ele tivesse decidido algo, isso não mudaria. Era como a força imparável de uma cabeçada teimosa no objeto imóvel bem na cara. Qual deles recuaria e quanta pressão seria necessária para que isso acontecesse? Seria melhor você tentar beijar uma víbora com a língua do que tirar uma daquelas garotas dele. Dan insistiu. Você acha que vai dizer a ele para apenas cortar a isca e largar Sakura como um mau hábito? Você tem prestado atenção no que aquele garoto está disposto a fazer por qualquer um deles? Não tenho estado muito por aqui. É realmente tão considerável assim? Ryu disse, imaginando que Dan estava aludindo. Pela expressão de queixo caído no rosto do empresário de kimono roxo, aparentemente ele havia perguntado a coisa errada. Dan não sabia por onde começar. Talvez ele começasse com Naruto se dignando a enfrentar a Shadalo por vingança por Ibuki faria uma transição suave para Naruto levando a amnésica Kami como companheira de quarto permanente depois. Que ela o ajudou a evitar que Bison mantivesse o mundo como refém com um laser mortal de satélite. Não. Talvez ele começasse explicando como Naruto começou a tentar se tornar o melhor lutador do mundo apenas porque a garota Kanzuki queria que ele vivesse de acordo com o potencial que ela sabia que ele tinha dentro. Isso certamente se manifestou durante o maldito torneio, não foi? Dan nem queria pensar em entrar no assunto do sim. Naruto literalmente arrancou o estômago de uma criatura para resgatar uma daquelas garotas. Ele estava feliz por nunca ter estado presente em nenhum desses pequenos episódios, porque todos pareciam experiências horríveis. Não sei o quanto dessa porcaria é exagerada ou não, admitiu Dan, já que não tinha exatamente acompanhado nenhuma dessas malditas missões suicidas. Ele tinha visto o torneio até o feed mundial ser cortado, e isso foi o suficiente para ele acreditar, mas se tudo for legítimo, Uzumaki moveria uma montanha por aquelas garotas. Isso é um pouco exagerado, não é? Ryu perguntou. O espírito da luta era tudo que alguém deveria precisar para alcançar novos patamares de força. Afinal, foi isso que o tirou do controle de Bison na Tailândia. A briga com Sagato fez acordar. Dan balançou a cabeça. Não, você não entende. O garoto literalmente moveu uma montanha por uma daquelas garotas, disse ele, pegando seu telefone. Quem mais tweetou uma foto dele parado perto da montanha que Uzumaki teve sua luta embaixo e na frente. Há fotos daquela mesma montanha à distância antes de eles irem para Las Vegas. Agora faltam grandes pedaços dela e ela não está mais no mesmo lugar. E, de fato, Dan mostrou a Ryu a foto das montanhas da primavera de antes e depois a foto de quem depois. Fora de toda a faixa, um pico em particular estava terrivelmente distorcido e desequilibrado em relação à foto original. Ele não conseguia acreditar. Esse nível de poder foi alcançado por uma pessoa que não via a luta como a melhor razão para fazê-lo. Isso foi contra tudo que Ryu viveu em sua vida. Ryu poderia ter feito o mesmo sem recorrer a isso? Ele usou a face de uma montanha como alvo para praticar suas técnicas mais destrutivas, mas não importa quantas vezes ele disparou seu Hadouken mais poderoso, ele nunca demoliu ou moveu totalmente a montanha.
Ultrapassar o que ele achava que eram seus limites em sua tentativa de alcançar o verdadeiro domínio não lhe rendeu os mesmos resultados que um garoto de 17 anos lutando por tudo o que ele lutou. Foi aceitação? Foi amor? Esses apegos sempre impediriam um artista marcial de se dedicar totalmente à arte em si. Eram distrações que prejudicariam o seu desenvolvimento. Sem avisar, Ryu simplesmente se virou para sair do dojo, para a grande confusão de Dan. Oi, onde você está indo? Para treinar, Ryu disse simplesmente antes de sair do prédio e andar pelas ruas. Dan apenas olhou para ele antes de balançar a cabeça. Essa é a resposta do cara para tudo. Ele falou para si próprio. Do jeito que Ryu era, ninguém veria nem um fio de cabelo dele por semanas devido a ele ter ido para algum local remoto para seu treinamento isolado. Resumindo, provavelmente foi o melhor do momento, pelo menos ele não vai deixar o país ainda. XXX, em outro lugar na cidade de Aora, bairro de Naruto, Kami era uma garota inteligente. Ela sabia muito bem que alguém de quem Naruto desconfiava não era alguém que ela pudesse esperar derrotar. Ainda assim, isso não lhe deu menos vontade de dar um soco na cara de Akuma do que quando ouviu ver a área de desastre que seu pitoresco bairro havia se tornado da noite para o dia. Ela normalmente não era de ficar com raiva, mas agora estava bastante apegada à sua pequena casa. Ela amava a cidade de Aora, e ver a vista de todos os quarteirões destruídos do telhado do prédio que ela dividia com Naruto a deixou bastante irritada. Ela não conseguia nem se concentrar em treinar adequadamente por causa disso. Sakura também era um tanto responsável, mas Kami não conseguiu manter seu lugar na destruição contra ela. Esse era o lado negro de Sakura, mas mesmo que ela não o tivesse ligado e lutado com Akuma, ela tinha certeza de que um nível comparável de destruição viria de um homem como aquele de qualquer maneira. Afinal, ele destruiu a arena em Tóquio. O mestre não foi à escola hoje e saiu do hospital. Então onde ele está? Kami reclamou para si mesma, pensando preguiçosamente que se Naruto a ouvisse chamá-lo de mestre, ele ficaria bastante zangado com ela. Ela não pôde evitar. Quanto mais forte ele parecia ficar e quanto mais ela parecia reconhecer isso, mais forte era o chamado para que ela se referisse a ele como tal. Tenho muito pouco para fazer durante o dia, ela precisava de uma distração no momento para não pensar na situação em questão. Abel estava procurando emprego, então ela não podia visitar seu irmão para distrair-se das coisas. Naruto ligou para ela do hospital, mas ele não ligava desde o início da manhã e ela tinha certeza de que as aulas foram canceladas. A cidade de Aora geralmente não se movia quando coisas estranhas e superpoderosas aconteciam dentro de seus limites, mas essas coisas não haviam destruído completamente vários quarteirões da área residencial perto da escola antes. Contanto que ele não estivesse procurando por Ryu. Ela tinha um mau pressentimento sobre a ideia de Naruto e Ryu discutindo de verdade. O homem não podia aceitar perder para seu melhor amigo, que treinou ao seu lado por toda a vida, então como ele reagiria ao lutar contra Naruto e se encontrar constantemente no limite? Ela balançou a cabeça com o pensamento. Não havia chance de Ryu derrotar Naruto agora se as coisas fossem mortalmente sérias. Ele era muito forte. Naruto não era o mesmo de 6 meses antes, durante o segundo torneio mundial de guerreiros. Se Ryu estivesse baseando suas respectivas habilidades nisso, ele teria um rude despertar. Falando em um dos demônios, Kami avistou Naruto correndo pelos telhados a caminho do apartamento. E aqui ele disse que não atravessava a vizinhança dessa maneira normalmente. Bem-vindo ao lar, mãe, Naruto. Naruto a ouviu quase escorregar a língua, mas não se importou. Ela era fofa e ele estava mentalmente ocupado, então ele deixou as coisas de mestre passarem dessa vez. Mesmo assim, ele não pôde deixar de sorrir um pouco quando ela pareceu animada em vê-lo. Ei, Kan. Ele teve que se afastar quando Kami ficou na ponta dos pés para verificar seu rosto. Descobrindo que ele estava praticamente curado do que ele disse a ela que tinha acontecido na noite passada, ela imaginou que não teria que tentar espancar Ryu até virar uma polpa na próxima vez que o visse. Estou feliz que você esteja bem. Mas por que você parece tão triste? Naruto franziu a testa e estendeu a mão para acariciar a bochecha cheia de cicatrizes de Kami. Eu não estou. Só estou pensando, ele disse,
enquanto Kami fechava os olhos e calmamente se inclinava para seu toque. Kan, o cara que assumiu Sakura-chan, eu vou lutar com ele. Seus olhos azuis se abriram em alarme. Mas, quando ele ligou para ela, ele disse que Akuma foi quem machucou Sakura. Akuma, a pessoa que machucou Naruto pior do que ele jamais havia sido ferido em sua vida. Naruto podia ver nos olhos brilhantes de Kami que ela estava cautelosa com tal curso de ação, para dizer o mínimo. Ele não podia culpá-la. Ele também não estava muito animado com isso, mas tinha um mês. Ele só precisava descobrir o que exatamente poderia fazer dentro desse intervalo de tempo para garantir que tivesse uma chance melhor de vitória do que tinha no momento. Kami queria dizer alguma coisa, mas já sabia que palavras seriam inúteis. Ela não possuía a gama de vocabulário ou a gama de emoções que seriam necessárias para fazer uma pessoa como Naruto reconsiderar. Ela nem sabia o suficiente para perceber que estava assustada com a ideia de Naruto lutar contra Akuma novamente, mas por algum motivo a necessidade de abraçar Naruto era maior do que qualquer outra coisa. Eu entendo, Kami disse, afundando o rosto no peito de Naruto. Eu vou te ajudar por alguma razão. Quando ela disse isso a ele, os braços dele a envolveram com mais força do que no início. Naruto. Eu não quero você por perto quando a luta começar. Naruto engasgou com ela. Eu não quero ninguém perto dele ou de mim quando isso acontecer. Você disse que eu era livre e que poderia fazer o que quisesse, disse Kami, afastando-se de Naruto. Bem, eu quero ajudar. Não gosto de ver você ou qualquer outra pessoa que me importe se machucar. Você acha que é fácil para mim ou para qualquer outra pessoa apenas observá-lo, mesmo que estejamos cientes de que você está além de nós em força? Ele não fez isso. As meninas eram empáticas à sua maneira. Simplesmente nunca lhe ocorreu que lhes doeria vê-lo lutar e ver as coisas pelas quais ele estava disposto a submeter seu corpo por qualquer motivo pelo qual lutou em um determinado momento, mesmo que fosse por eles. Tudo o que viu foi que ganhou ou perdeu, ou que salvou ou protegeu alguma coisa. Ninguém pode igualar o que você pode fazer com força bruta, Kami continuou a dizer. Talvez eu tenha conseguido lutar ao seu lado uma vez, quando lutei com Bison com você, mas não consigo me lembrar daquela vez e isso não acontece. De qualquer maneira, não importa. Ela muito considerava sua memória perdida sem importância. Se Naruto não se importasse, se ninguém mais se importasse, ela não se importaria. Eu quero estar com você, não importa o que isso signifique. Kami. Naruto disse, sentindo-se péssimo ao ver lágrimas não derramadas se acumulando em seus olhos. Ele nunca tinha visto isso acontecer com ela antes. Ela não deveria dizer, por favor, não chore. Eu não sei como chorar, disse Kami, enxugando os olhos e examinando a umidade em seu dedo. Não me lembro de isso ter acontecido antes. É assim que deveria ser. Okan foi tudo que Naruto conseguiu dizer enquanto a puxava de volta. Ela simplesmente se derreteu no abraço, sem hesitação. Ela merecia estar em algum lugar fazendo algo seguro e merecia a chance de ter tudo o que quisesse. As pessoas não deveriam ser tão puras. Você é tão doce. Você é realmente bom demais para ficar preso comigo. Não diga coisas bobas, disse Kami, apoiando-se em Naruto e deixando-o apoiá-la totalmente enquanto acariciava a parte de trás de seu cabelo. Eu estive em todo o mundo, fiz todos os tipos de coisas e conheci todos os tipos de pessoas por sua causa. Até conheci meu irmão. E ainda assim não gostaria de estar em nenhum outro lugar. A ideia de deixar qualquer outra pessoa lutar contra Akuma gelou Naruto profundamente. Mesmo todos juntos, todos os seus amigos, o que eles poderiam fazer? Mas, na mesma linha, o que ele seria capaz de fazer, especialmente sozinho? Muita coisa mudou desde a primeira vez que eles se conheceram, é verdade, mas ele nunca tinha visto nada machucar Akuma, então como ele saberia se era o suficiente ou se ele estava ao alcance de conseguir o que precisava? Você poderia terminar a técnica em que estávamos trabalhando. Naruto ouviu a Kyuubi dizer dentro dele, se você confiar em mim o suficiente para usar o processo que eu lhe falei, pode ser a melhor arma que você poderia ter em um batalhar com essa pessoa. Se você ainda está pronto para o treinamento, eu ainda estou pronto para fazê-lo. Naruto pensou, eu só tenho uma pergunta. Ele perguntou, seu rosto duro e sério para refletir seus pensamentos.
Sobre o assunto atual. Parecia a pergunta mais importante que Naruto faria pelo som das coisas. O que é isso? Posso parar o Kirin de Sasuke com esse jutsu? Um silêncio mortal reinou na cabeça de Naruto por quase um minuto antes que um suspiro gigantesco soasse. Seriamente? Sua própria vida e o futuro de seu melhor amigo estavam em jogo, e isso foi um fator para seu entusiasmo em aprender uma técnica que tinha o potencial de anular a técnica mais poderosa de Akuma. A ideia de tal coisa realmente respondeu à pergunta estúpida de Naruto por si só. Você não tem ideia de quão importante é ouvir você dizer sim agora. Naruto acrescentou sério. Aqui o Bi queria enfiar a cabeça nas paredes, se o interior da cela do selo em que estava aprisionado estivesse, teoricamente. Sim, teria sido literalmente pegando um raio do tamanho de um arranha-céu no ar, mas se Naruto fosse rápido o suficiente para iniciar a técnica com um timing perfeito antes que ela o atingisse. Você poderia redirecioná-la e atirar na bunda dele se você fosse realmente bom o suficiente. Essa é realmente a melhor coisa que ouvi desde que acordei. Naruto sorriu, honestamente falando sério, o que era apenas um reflexo de como seu dia estava indo mal. No entanto, um pensamento perdido o atingiu inesperadamente, mas pensei que você queria que este lugar queimasse, ou algo assim. É de longe o menor dos dois males. Já disse isso antes, prefiro permanecer aqui do que retornar ao nosso mundo, onde os humanos constantemente me caçam por meu poder, explicou Kyuubi. É pacífico aqui, em comparação. Sim, Naruto concordou, balançando calmamente com sua bonequinha nos braços. É xxx. Horas mais tarde, a última pessoa que Sakura esperava que fosse buscá-la no hospital naquele dia era Karen. Sim, eles não eram mais os piores inimigos. Sim, eles não brigavam mais entre si como cães e gatos. E sim, ambos eram amigos abertamente. Mas mesmo assim, ter Karen vindo de sua mansão simplesmente para transportar Sakura para casa para seu bairro pitoresco não parecia algo que ela faria. Só quando chegaram à vizinhança de Sakura é que ela percebeu por que Karen havia feito isso. Ela queria ver por si mesma o que havia acontecido lá. Ela queria ver o que Akuma, e Sakura também, poderiam fazer com aquele poder horrível. Ver o resultado das notícias não era a mesma coisa que estar lá pessoalmente para ver por si mesmo. Os olhos castanhos de Karen espiaram pelas janelas escuras de sua limusine os prédios e ruas em ruínas pelas quais Shibazaki navegou habilmente. Eles ainda não haviam chegado perto de limpar as ruas. Enquanto ela olhava, ela parecia estar tão imersa em pensamentos, tão completamente preocupada. Sakura não disse uma palavra, como se perturbar o pensamento tranquilo da garota rica fosse uma ofensa capital. O que ela poderia estar pensando? Sakura se perguntou, remexendo na muda de roupas novas que Buki correu para pegar para ela pouco antes de ela ter alta para deixar o hospital. Eventualmente decidindo ir em frente, Sakura pigarreou, mal registrando a atenção de Karen. Kanzuki-san. Naruto-san vai lutar com ele, não é? Karen perguntou sem rodeios, os olhos ainda olhando pela janela para tudo por onde passavam, aquele homem monstro que o machucou tanto. Ele vai enfrentá-lo de novo. Estou errado. Sakura abriu a boca, mas não sabia como responder. Ela sabia o que Karen sentia por Naruto, então como ela poderia explicar a ela que o homem que ela amava iria lutar contra o exemplo mais próximo de um lutador invencível que ela já enfrentou? Akuma nem sequer tentou contra ela, e ela permitiu que seu lado mais sombrio aparecesse sem remorso. Não, Sakura disse calmamente, ele é. Karen soltou uma risada alegre que não tinha absolutamente nenhum senso de humor por trás. Não posso dizer que isso me surpreende, nem consideraria impedi-lo. Sei que não devo tentar, e seria hipócrita da minha parte sentir saudades dele. Lutar por mim e esperar que ele se acovarde diante de outra batalha. Não seria medo não lutar contra Akuma, Sakura raciocinou, mas ela sabia que Karen estava certa. Esperar que Naruto lutasse em uma situação e depois fugisse em outra não era justo. Não era quem ele era, não precisa ser ele. Karen simplesmente deu-lhe um pequeno sorriso que parecia exalar nada além de conhecimento, nenhum humor. Quem mais seria capaz de enfrentar tal pessoa? A companhia atual excluída, é claro. Ela perguntou, plenamente consciente de que Sakura havia ultrapassado há algum tempo.
Ela tinha habilidade e habilidade, mas isso só levaria você até certo ponto contra o poder bruto que seus piores inimigos tinham. Eu não tenho o benefício de um lado negro agressivo com ki denso o suficiente para estrangular um tiranossauro. Sakura corou conscientemente, mas mais uma vez não pôde contestar o ponto. Então você está disposta a deixá-lo, sem nem mesmo tentar impedi-lo. Ele quer lutar e eu darei a ele tudo o que seu coração desejar, disse Karin, fechando os olhos em um sorriso sereno. Ele provavelmente nem se lembra, mas alcançou os parâmetros do nosso acordo original. Além deles, na verdade, eu nunca teria sonhado que ele fosse tão forte quanto é acordo. Você também não se lembra? Isso é surpreendente, considerando que você se referiu a isso como um acordo com o diabo, na época, brincou Karin. 2 anos atrás, eu disse a Naruto-san que ele deveria se tornar o lutador mais poderoso no Japão. Eu financiaria qualquer empreendimento que ele estivesse trabalhando tanto para alcançar. Ele já alcançou esse objetivo há muito tempo. Naruto estava entre os melhores do mundo. O topo da lista se olharmos para a oposição que ele superou no passado. Havia apenas um nível além do que ele era, e esse era o nível do homem com quem ele se esforçou para lutar em pouco tempo. Não acredito que ele exija meu dinheiro, mesmo que o deseje. Daí a minha alteração ao nosso acordo inicial, disse Karen com um grande suspiro. Sakura nunca a tinha ouvido falar tão abertamente com ela antes, e isso atraiu toda a sua atenção. Ele não tem mais utilidade para a compensação original por alcançar o potencial que eu sabia que ele possuía. Portanto, daria a ele tudo o que estiver ao meu alcance, não importa o que isso implicasse. Na mente de Karin, ela devia a Naruto mais do que poderia retribuir, mesmo com os recursos quase infinitos que tinha à sua disposição. Não era nada fisicamente tangível que ela desejasse dar a ele. Bem, pelo menos não totalmente. É simplesmente assustador, Sakura admitiu, envolvendo os braços em volta de si mesma. Eu sei que já lidamos com esse tipo de coisa antes, mas ponto. Nunca sem alguém mais velho que nós para nos dizer o que fazer. Karen terminou por ela, balançando a cabeça. Eu entendo. Todos tiveram que crescer eventualmente, e mesmo que suas infâncias tenham sido estranhas, eles ainda eram adolescentes durante a maior parte de suas aventuras e situações. Sempre houve alguém mais velho e mais sábio para coordenar para eles. A maioria dos jovens tornou-se pessoa e tornou-se confortável em sua própria pele no grande e vasto mundo, conseguindo empregos de meio período ou pagando pequenas contas, como suas próprias tarifas de telefone celular. A maioria dos adolescentes não tinha como método salvar o mundo para adquirir senso de responsabilidade. Eles tiveram sorte assim. Eles nunca pensaram que algo era grande demais para eles lidarem antes, porque nunca houve tempo para parar e pensar exatamente no que estavam se metendo. As coisas precisavam ser feitas rapidamente e eram eles que estavam em posição de fazê-las. Não era uma questão de saber se eles poderiam ou não. Eles foram os únicos que poderiam tentar, então tiveram que fazê-lo. Akuma tinha feito a eles uma injustiça mais cruel do que ele provavelmente tinha pensado intencionalmente, porque pela primeira vez eles tiveram tempo para sentar e pensar sobre o que os esperava nas proximidades, na estrada. Faz-me parecer uma criança dizer que gostaria que os adultos pudessem lidar com isso. Sakura brincou com uma leve risada. Depois que saiu de sua boca, parecia tão infantil dizer: Akuma foi atrás de Ryu e Mestre Gouken primeiro, não foi? Ele é o inimigo deles. Eles ao menos sabem o que está acontecendo. Não sei nada sobre a força desse Gouken, mas Ryu não é maior que Naruto-san. Acredito que você saiba disso. O pensamento era quase ridículo para Karin. E outra coisa também foi algo que ela tinha que abordar, já que precisava deixar isso abertamente e acabar com Sakura-san. Acho que sei o raciocínio por trás de sua paixão passada por Ryu. O que? Karin não respondeu diretamente, optando por fazê-lo com outra pergunta. Seria muito atrevido da minha parte perguntar o paradeiro de seu pai. Ela sabia, é claro. Nos seus dias obsessivos de vencer a todo custo, ela fez verificações de antecedentes de todos os lutadores com quem imaginou que iria interagir, incluindo Sakura. Ela ainda queria, na verdade. Franzindo a testa, Sakura não viu por que não.
Não era um grande segredo. Simplesmente nunca apareceu. Não era importante, meus pais se divorciaram anos atrás, quando eu era pequeno. Tsukushi ainda era uma criança. Naruto nunca perguntou sobre isso, mas ele sabia simplesmente de passagem, apesar do fato de ter acontecido anos antes de eles se conhecerem. Foi horrível quando aconteceu, mas eu superei, você sabe. Talvez tenha sido daí que veio a luta? Ficar interessada nisso tirou sua mente do pai que ela nunca viu. Isso a deixou esquecer tudo, e Naruto teve um grande papel em fazer isso acontecer. Pareceu voltar para ele de alguma forma. O que explica? Ryu Karin disse com um sorriso malicioso. Você não estava apaixonada por ele. Você era fã de um dos melhores do mundo, e quando você o conheceu e ele então te aceitou como algo de um júnior. Quando ele lhe deu tanta atenção em uma reunião e depois saiu, você teve um ímprime. É um caso clássico de desejar a atenção do seu senpai, só que mais extremo no seu caso. Os olhos de Sakura se arregalaram com a dedução, um substituto para uma figura masculina forte que partiu. Antes que você realmente precisasse dele em sua vida. Sakura apenas olhou para ela em silêncio por vários segundos, arrancando um encolher de ombros da herdeira. Como você descobriu isso? Você tem suas próprias coisas com seu pai. Se alguma garota soubesse algo sobre ter alguns problemas com o pai e admitir isso, provavelmente seria Karen. Bem, sim, mas também não. Acredito que meus próprios problemas não têm nada a ver com a natureza de sua turbulência, disse Karen com uma tosse vermelha. É benéfico para você ter conhecimento da psicologia humana básica quando seu objetivo da vida são os negócios. Isso também torna muito mais evidentes as percepções sobre você mesmo. Sakura tentou falar antes de finalmente desistir de tentar dizer qualquer coisa em contrário. Desde quando nos tornamos tão bons amigos? Na verdade, eles costumavam se antipatizar com grande intensidade. Foi estranho. Eu diria que nos apaixonarmos pelo mesmo idiota nos deu uma base bastante boa para construir, por incrível que pareça. Falando nisso, Sakura não via Naruto desde aquela manhã e Karen não tinha notícias dele desde os problemas da noite anterior. Onde ele estava? XXX, Distrito Industrial, sucata de treinamento. As provações e tribulações de aprender uma técnica com outra pessoa que já a dominava não eram absolutamente nada comparadas ao trabalho amargo que acompanhava a criação de algo do zero. Naruto já havia feito isso várias vezes no passado, mas na maioria das vezes, quando ele inventava algo, geralmente era apenas um método criativo de força bruta de chakra. O que a Kyuubi insistia que ele aprendesse era a antítese de tudo que ele já havia tentado antes. A quantidade de poder que ele poderia colocar em algo não importava. A força de seu chakra não significava nada. Foi pura técnica, timing e rapidez. Não havia como forçar seu caminho através disso. Você tem que redirecioná-lo imediatamente. A Kyuubi instruiu Naruto enquanto ele parecia estar praticando o movimento perfeito que precisaria para fazer exatamente isso. Era quase como um kata. Se eu reverter o fluxo do seu chakra sem reiniciá-lo instantaneamente depois de absorver a energia do seu oponente, você explodirá. Ótimo, Naruto brincou, sentindo-se completamente estranho por ser treinado em algo por uma raposa gigante. E se você reiniciar meu chakra, mas eu não o redirecionar? Então você vai desejar ter explodido. Mas isso não importa, caramba, não explodiu. Mas Naruto ouviu independentemente, pois estava claro que a Kyuubi não havia terminado. Você tem que salvá-lo de qualquer maneira. Isso só vai pegar aquele homem desprevenido uma vez. Akuma era um filho da puta real, mas pensando que o homem não era um gênio do combate foi o erro mais idiota que qualquer ser humano que respira poderia cometer. Você precisa empurrá-lo ao seu limite. Force-o a disparar seu melhor ataque absoluto em você, e não use este jutsu antes ele faz. É a única maneira de garantir que você o mate com isso. Portanto, foi uma espécie de movimento do tipo tudo ou nada. Bem, isso era o que Naruto queria, mesmo que ele não estivesse animado com isso. Não posso simplesmente matá-lo à moda antiga. Como com um grande buzinado Rasengan direto para a grelha, ou batendo nele até que ele parasse de se mover. Isso tendia a resolver a maioria dos problemas de Naruto. Para ser franco,
Eu não acho que você pode ficar cara a cara com ele em uma verdadeira batalha de atrito, mesmo se você dividir o controle com seu lado negro por 6 caudas, disse Kyuubi, balançando o rabo. A mente de Naruto enquanto pensava. Você pode ser capaz de chegar até 8 usando este método. Talvez. Mas você não terá a menor presença de espírito para lutar com qualquer tipo de estratégia, muito menos permanecer consciente o suficiente para redirecionar qualquer ataque que venha em sua direção. 8 caudas. Isso foi e muito. Mas estava a apenas um passo de todos os 9. E se? Ei, eu sei que é um número ímpar, então ficaria desequilibrado com meu lado negro, mas poderia usar todos os 9. Não sem tirar o selo. E essa é a verdade honesta. Não há outra maneira que eu conheça, disse a Kyuubi, seu maldito povo não me compartilhou exatamente os segredos de seu selamento que altera a realidade. Técnica antes de me aprisionarem dentro deles. PSSHT. Entendido à medida que o tempo passava, Naruto sentiu um movimento para o contra-ataque vindo cada vez mais suave, trazendo um sorriso ao seu rosto enquanto ele repetia a ação por horas e horas. Cada vez que o fazia, ele enviava a Kyuubi uma dica mental para mudar o fluxo direcional de seu chakra. O tempo escapou dele. Ele normalmente odiava fazer algo tão monótono na prática. Ele preferia quando seu treinamento envolvia explosões e ação. Hoje não havia espaço para esse tipo de pensamento míope. Ele precisava se concentrar. Ele precisava ser capaz de fazer isso quando não tivesse mais energia. Quando ele mal conseguia ficar de pé. Ele queria pegar-se sonâmbulo e fazer a técnica. Nesse caso, valeria a pena espremer o suco. Naruto estava tão absorto que mal notou uma sensação que só havia sentido no Brasil, sentando-se observando em cima do capô de um dos carros do ferro velho. Os olhos vermelhos de ouro observavam com interesse, como se estivesse assistindo a um programa de TV. Esta era a criança mais interessante que ele já tinha visto. Do grupo de estudantes que havia descido para o Brasil, ele sabia que Naruto era o mais forte, mesmo sem sentir todo o seu poder ou vê-lo lutar, e o viu lutar contra Ryu. Ele é autodidata, Oro percebeu com grande curiosidade, é óbvio por tudo sobre ele. Desde como ele se move na batalha até a maneira como ele está tentando aprender sozinho o que quer que esteja fazendo agora. É assim que praticaria alguém que já conhece o processo de construção de algo do zero. Naruto havia chegado tão longe quanto sozinho e ainda não havia atingido o teto inquebrável. Foi muito intrigante. O que você está fazendo, garoto? A visão de Naruto quase pulando fora de sua pele foi o suficiente para levar Oro a uma risada senil. Eu não assustei você, não é? De onde diabos você veio? Naruto gritou a plenos pulmões. Brasil, respondeu Oro de maneira espertinha, mas se você quiser ser mais técnico, vim daqui primeiro, depois me mudei para o Brasil, depois voltei para cá porque vocês, crianças, me divertiram. O primeiro instinto que Naruto tinha sempre que era colocado em uma situação semelhante a ser surpreendido era salvar a aparência falando abertamente. Era a maneira mais fácil de se deixar saber que seu erro não o matou, o fato de que ele ainda podia ouvir as coisas estúpidas que escolheu dizer. Mas desta vez ele simplesmente não conseguiu. Ele não estava com vontade. Havia coisas mais importantes com que se preocupar do que brincar. Ele poderia tentar se divertir depois que a desgraça pendente não estivesse mais pairando sobre sua cabeça e a de seu melhor amigo. Velho, tenho trabalho a fazer, disse Naruto, voltando sua atenção para seu treinamento. Se o velhote ainda quisesse conversar, Naruto poderia desligá-lo. Eventualmente, ele teria que usar esse movimento em alguém atirando rajadas de energia com poder suficiente para varrer metade de uma cidade do mapa, então ter algum estranho eremita latindo para ele. Não era uma grande distração em comparação. O que você está fazendo, quer? E por que você nos seguiu até aqui? Oro não respondeu, em vez disso continuou observando Naruto, mesmo quando o sol finalmente se pôs atrás deles. A escuridão não impediu Naruto em nada. Ele não precisava ver para trabalhar os movimentos. Oro não pôde evitar o pequeno sorriso irônico que surgiu em seu rosto, então ele pode escolher se quer interpretar um comediante ou um carrasco. Os olhos de Naruto moviam-se para Oro de vez em quando. O que ele queria com ele?
Se ele pensasse que iria apenas aparecer e roubar sua técnica no estilo Sasuke. Bem, isso teria sido realmente impressionante de se fazer engenharia reversa de um movimento que ele ainda nem dominava. Parecia o que Sakura fazia com as técnicas de Ryu. A razão do artista marcial de pele dourada para assistir Naruto era simples. Ele era fascinante. Ele sabia que Naruto estava se preparando para algo grande, e havia algo no jovem que gritava que ele era um tipo especial. Sua força poderia ter sido ouvida através das palavras que ele falou para aquela garota ninja quando ela tentou lutar contra ele em sua montanha. A convicção e o cuidado que ele tinha por ela quando ela parecia duvidar de si mesma eram mais fortes que o aço temperado. Além disso, ele já havia dado um soco na cara daquele menino de ouro de Gouken, o pau na lama, por tê-lo irritado, o que colocou o loiro como bom em seu livro, para começar. Mais importante do que qualquer outra coisa, ele percebeu ao observá-lo e ver como ele interagia com aquelas garotas e até mesmo com seus amigos na cidade. Naruto entendeu. Ele lutou apenas por entrar em uma briga e ser o melhor não era suficiente. Você nunca seria o mais poderoso se essa fosse a sua mentalidade. Sua razão para melhorar e sobreviver a batalhas angustiantes tinha que ir além do conceito de apenas fazer isso porque, caso contrário, suas habilidades estagnariam. Você precisava de algo além do desejo de vencer pelo simples fato de vencer para ser realmente um lutador poderoso. Ter uma razão para se destacar além de simplesmente ser ótimo, era isso que separava os grandes dos melhores. E pensar. Oro pensou consigo mesmo enquanto Naruto treinava a noite adentro. Ele definitivamente não estava mais entediado. Eu desisti de qualquer lutador se tornar algo especial depois que minha geração acabou. XXX. Enquanto isso, em outro lugar, Genyanten, por mais que Sasuke detestasse ter um novo funcionário em seu restaurante e no trabalho de assassino de aluguel de Gen, ele tinha que admitir que ter Abel por perto tinha seus benefícios. Por um lado, ele não precisava gastar tanto tempo cumprindo missões e podia se concentrar em seu treinamento, por outro lado. Isso andava de mãos dadas perfeitamente com Gen aparentemente nunca saindo do restaurante, então Sasuke nem precisava ficar por perto para gerenciar suas operações diárias. Ele tinha todo o tempo que quisesse para si mesmo, e com outras pessoas ocupadas ultimamente por vários motivos, ele não precisava lidar com a idiotice de seus amigos. Tudo que ele tinha que lidar era um velho assassino contratado, que parecia saber sempre que estava em casa, porque não havia outra razão discernível para que Gen estivesse andando pelos corredores do andar de cima ao mesmo tempo que ele. Como foi seu treinamento? Gen perguntou curiosamente ao seu aluno relutante. Tudo bem, Sasuke resmungou, querendo mais fazer um buraco na cara daquele velho saco de merda do que conversar civilizadamente com ele. Ele simplesmente passou por ele a caminho de seu quarto para passar a noite. Não havia nenhuma maneira de ele ficar por aqui por tempo suficiente para que Gen arrancasse qualquer informação dele. E o seu encontro com aquela garota da moto? Malditos sejam seus velhos ossos empoeirados para o nono círculo do inferno. Não foi um encontro, Sasuke disse, as mãos friamente enfiadas nos bolsos enquanto avançava. Ele não iria se virar. Não estava disposto a dar-lhe a satisfação de explodir com ele. Para o inferno com Naruto sendo o mais irritante, estar perto de Gen literalmente fez Sasuke contemplar abertamente o assassinato. Um passeio com uma jovem que claramente gosta de você e que você obviamente não detesta pela quantidade de tempo que passa com ela, ao contrário de qualquer outro ser humano na Terra, disse Genin. Uma maneira de falar reservada para crianças e idiotas. Sim, garoto, foi o que vocês, crianças, costumam chamar de encontro. Apenas faça um favor ao mundo e morra já, seu bastardo miserável. Sasuke gritou com ele antes de continuar para seu quarto. Pule do arranha-céu mais alto que encontrar, corte os pulsos e morda um comprimido de cianeto no caminho. Gen despertou a sede de sangue em Sasuke como ninguém. Era simplesmente muito fácil, como o homem que o atormentou até melhorar quando era um garoto de 13 anos, fazer Sasuke reagir violentamente a qualquer coisa que ele fizesse. A propósito, o arranha-céu e os pulsos cortados não me matariam. Gen brincou uma última vez, obtendo um recuo visível de raiva e ódio de Sasuke antes de bater a porta. Dando uma risada ao despertar seu protegido, Gen foi até o telhado,
com as mãos enfiadas nas mangas compridas. Desculpe por mantê-lo esperando. Está se tornando um hábito para seus tipos tentarem me confrontar nos telhados. Ele brincou, mas a expressão séria de Gouken mostrava que ele não estava com disposição para nada daquilo. Ele tinha um osso para escolher e queria chegar ao fundo dele. Você o enviou para ela. Por que você faria uma coisa dessas? Gouken perguntou sem rodeios ao seu colega artista marcial mais velho. Fazer rodeios não faria bem a ninguém. Claro, a crença do Gen em matar foi diretamente contra a filosofia das artes marciais de Gouken, mas eles ainda eram iguais em relação ao seu status. Você sabe que Akuma servirá, tanto para aquele garoto Naruto quanto para Sakura. Talvez seja porque eu gosto do caos? Talvez seja porque eu não me divirto há algum tempo? Talvez seja porque eu sou apenas um velho miserável, amargo porque seu tempo acabou. Sua expressão então mudou e a intenção de matar permeou a área, ou talvez seja porque o menino tem coragem de fazer o que você deveria ter feito há mais de uma década, quando ainda era capaz, tirar aquela criatura de sua miséria antes que ela destrua o mundo. Gen disse com um olhar penetrante antes de suavizar novamente com um sorriso malicioso, ou talvez não seja nenhuma das opções acima. De qualquer forma, minhas razões são minhas e o que está feito está feito. Você está jogando um jogo perigoso com a vida das crianças. Se você está colocando dessa forma, a maioria dos jogos é um substituto para a guerra. Estou simplesmente eliminando qualquer pretensão aqui. E se ele morrer e ela se tornar de Akuma? Na pergunta de Gouken, Gen apenas encolheu os ombros. Isso era o melhor que ele conseguiria do velho e astuto assassino. Uma briga em uma cidade entre os dois seria muito perigosa para a população ao redor, e fora isso Gouken era velho demais para ter tal temperamento. Quando você perceber o que fez, só posso esperar que você está em posição de me ajudar neste assunto. Quando chegar o momento, você fará a coisa certa. Eu adoro esses momentos, disse Gen, levantando a mão e acenando para Gouken. Gosto de acenar enquanto eles passam. A mensagem era clara: não somos iguais e essas crianças não significam nada para mim. O que eles representavam significava infinitamente mais do que realmente eram, no que diz respeito a General Gouken não tinha aliado aqui, isso era totalmente evidente, então caberá a mim tentar minha sorte neste assunto sozinho. Gen não se mexeu quando Gouken deixou seu domínio sem palavras. Zombando ao sentir a presença vazia do poderoso grande mestre se afastando, sendo um velho teimoso, Gen era incorrigível. Quando isso surgisse, ele não ofereceria nenhuma ajuda a Gouken na questão de resolver o problema. Se ele estava certo ou errado não significava nada para a General. A sorte já havia sido lançada, e ele iria até o fim, mesmo que isso significasse o fim de uma vida e a ruína de várias outras. Ele era assim, totalmente inflexível. Ele seguiria suas próprias ações até o fim, não importa o que acontecesse. As palavras suplicantes dos fracos foram inúteis para coagi-lo, assim como as palavras cheias de convicção dos fortes. Ele deu um único passo para longe quando percebeu, através de uma raiva quase desenfreada, que ele e Gouken não estavam sozinhos. Ele foi capaz de esconder sua presença de alguém tão sensível quanto Gouken. E com esse tipo de intenção assassina também. Impressionante, mas ele não deixou Sasuke saber disso. O garoto não teria se importado se tivesse impressionado Gen de qualquer maneira. Ele nunca tinha feito isso antes, e com o que ele sabia agora sendo mais do que provável a causa de sua raiva, ele provavelmente não começaria tão cedo. Você realmente fez isso? Sasuke perguntou, flexionando os dedos como se estivesse a apenas um fio de cabelo de atacar um Chidori. Claro, ele não gostava necessariamente de Sakura, e Naruto poderia brigar com qualquer um que quisesse, mas ainda assim, eu sou o único que pode vê-lo morrer. Bem, olhe dessa maneira. Não importa o que você esteja pensando, Gen disse, conscientemente provocando Sasuke sutilmente, se o garoto morrer, você é fraco demais para matar Akuma por ter sido aquele que acabou com ele. Se o menino sobreviver, você saberá que ele é poderoso demais para ser derrotado, já que Akuma iria esmagá-lo como um inseto, Gen disse com uma zombaria enquanto se afastava para seus aposentos. Vocês, crianças, nunca tentem chegar a qualquer coisa, a menos que alguém o pressione.
Eu vou te matar. Sim, eu sei. Ouço isso tantas vezes de você que posso marcar calendários com isso. Não, estou falando sério, Sasuke disse, parando Gen pelo timbre da voz do jovem. Não era a raiva petulante normal que ele associava as reações de Sasuke a ele, você tem certa razão. Eu estava ficando mole aqui. Eu gosto desta cidade. Depois dessa admissão, ele hesitou em admitir algo. Um passo adiante que Gen nunca teria esperado, eu. Na verdade gosto de estar perto de Akira. Mas... Mas o que? Mas acabei de me lembrar de uma coisa, o Uchiha perdido disse, sua voz estranhamente calma. Acabei de me lembrar mais do que qualquer outra coisa porque você realmente me irrita, Sasuke cuspiu. Com desgosto, algumas decisões não são suas para tomar, especialmente quando envolvem a vida de outras pessoas. Isso tem sido um problema desde que conheço você. Bem, eu já lhe contei a única vez em que pessoas como você podem tomar decisões sobre pessoas como eu, disse Gen, provocando o anzol pela última vez. A nova geração tem que suplantar a antiga se quiserem ter alguma palavra a dizer sobre como as coisas funcionam. Sasuke não disse nada até Gen chegar ao pé da escada. Eu não me importo com essa porcaria de gerações. É por isso que eu nunca escutei você quando você disse alguma coisa sobre isso. Eu não estou te matando porque você é um filho da puta miserável e imoral. Não me importo com isso. Não estou matando você porque quero ter uma palavra a dizer sobre o futuro do submundo ou o futuro das artes marciais. Não tenho nenhuma agenda exagerada para de jeito nenhum. Vou matar você porque sempre jurei que o faria. Porque não gosto de você. Porque preciso matar você, seu velho filho da puta. Gen avançou escada abaixo, não deixando Sasuke ouvir seu murmúrio final enquanto se retirava para seu quarto para passar a noite. Bom. XXX. A noite seguinte, apartamento de Naruto, sem escola e sem necessidade de aderir às estritas limitações da clareira dos ninjas em suas atividades, Ibuki era livre para ir e vir e fazer o que quisesse. Saber que Naruto iria lutar contra Akuma só a deixou muito mais determinada a fazer algo para ajudar de alguma forma, assim como Kami. Ela não poderia ajudá-lo a derrotar o autoproclamado mestre do punho. Deixando de lado um grande avanço durante seu treinamento para lutar contra Oro, ela não seria de grande ajuda e ela sabia disso. Enquanto isso, a companhia das pessoas que ela conhecia na cidade de Aora era boa, e se tudo mais falhasse, ela teria tido tempo de bolar um plano de contingência para ajudar Sakura, caso as coisas dessem errado. Assim, ela era uma convidada bem-vinda no apartamento de Naruto. E é isso que está acontecendo em nosso hemisfério, disse Buki, sentada com as costas apoiadas em uma banheira em roupas civis de verão, os dedos dos pés batendo nos azulejos do chão enquanto falava com um de seus amigos adultos. No telefone dela. Seu tanuki de estimação, Dom, cantou em seu colo. Então, o que há de novo com você? Ele vai fazer o quê? Ibuki afastou o celular do ouvido ao ouvir o grito extremamente alto que recebeu do amigo americano do outro lado da linha. Até Dom estremeceu dolorosamente. Você me ouviu, quem? Você não pode mudar a ideia dele, e ele já está se preparando para isso, então ponto. Ele está por aí? Você pode colocá-lo para mim? Claro, disse Buki. Ela estava no banheiro junto com Naruto enquanto ele estava na banheira. Normalmente ela teria gostado de brincar com ele e tentar dividir o banho ou chuveiro com ele, mas não aquele que ele estava tomando. Não sei por que você queria que eu ligasse para ele, mas ele quer falar com você agora. Sentado na banheira atrás dela, Naruto estremeceu fortemente enquanto fluxos de gelo saíam da água ao seu redor. Seus melhores esforços foram gastos tentando controlar as tentativas involuntárias de seu corpo de se aquecer enquanto ele tentava concentrar sua mente. Além disso, ele ouviu algo sobre os banhos de gelo serem bons para ajudar os músculos a se recuperarem após um treinamento extremo. Ele subestimou severamente quão miseráveis eram os banhos de gelo, mas desde que ele tomou a decisão de começar, ele iria ver isso até o fim. Ibuki ergueu o telefone até o ouvido de Naruto enquanto ele tentava fazer com que seus dentes parassem de tagarelar. Ah, sim? É aí, quem?
Estou pensando em pegar um voo para o Japão para quebrar meu pé na sua bunda, mas minha esposa está grávida, então vou ficar aqui e reclamar com você pelo telefone. Então vou pedir para Ibuki desligar e desligar o telefone, Naruto argumentou. Eu nem estou na sala com nenhum dos meus telefones, então não me importo se você ligar para eles. Então farei isso pelo Twitter. Eu não tenho um. Então, eu mesmo farei um para você só para reclamar com você. Quem gritou ridiculamente para Naruto? Qual é o problema com você? Você não luta com Akuma. Há uma regra a seguir como amigo meu, não lute com Akuma. Eu nem tentaria lutar com ele agora, e eu estava tudo por isso há alguns anos. Quem tinha uma esposa e um filho a caminho para se preocupar? Ele não podia se dar ao luxo de sentir o tipo de ódio necessário para sair e caçar alguém como Akuma, especialmente porque o mestre que ele pensava que Akuma havia matado estava apenas hibernando nas artes marciais. Mas quando ele viu Akuma matar Gouken, ele nunca sentiu tanta raiva em sua vida. Assim, ele foi totalmente capaz de entender por que Naruto escolheu lutar contra Akuma poucos momentos depois de ouvir o porquê. Ele quer levar Sakura-chan por causa do Satsui no Adou, disse Naruto. Se eu não conseguir vencê-lo, ele vai pegá-la e torná-la igual a ele. O magnata loiro do hotel imediatamente fechou a boca depois de ouvir isso. Seu tom mudou consideravelmente. O que posso fazer, garoto? Não havia como ele deixar uma garota tão doce como Sakura ser levada para ser corrompida por aquele monstro, sério. Diga a palavra. O que você precisar. Naruto e Ibuki se entreolharam, chegando a um acordo sobre o que deveria ser dito. Ele não estava vindo ao Japão para lutar com ele. Eles não iriam deixá-lo. Ele tinha um filho a caminho e, sendo dois órfãos, não estavam dispostos a permitir que isso acontecesse com a prole de nenhum de seus amigos. Naruto provavelmente vai precisar de ajuda para treinar para um estilo próximo ao seu, mas é isso, Ibuki disse no lugar de Naruto, já que era o telefone dela para começar, você estar aqui para. Isso seria a melhor coisa que poderíamos pedir. Espere, e Ryu? Ele está no Japão pela última vez que ouvi falar. Ele deveria ser bom para isso. Ibuki se encolheu antes mesmo de Naruto responder. Foda-se, Ryu! Alguns segundos se passaram e Kami enfiou a cabeça no banheiro, sobrancelha levantada ao saber por que Naruto de repente amaldiçoou o nome de Ryu em tal volume que a distraiu de seu programa favorito na TV. Ibuki apenas balançou a cabeça, levando-a a cuidar de sua própria vida. O grito chegou facilmente ao telefone de Ibuki. Se eles estivessem ao ar livre, provavelmente poderia ter alcançado alguns quilômetros. Coube a Ibuki elaborar. Naruto e Ryu não são muito amigáveis agora. Um grunhido de Naruto pintou isso como eufemismo do ano. Ele meio que disse a Naruto para nunca mais ver Sakura. Komen, que abandonou completamente a vida, nunca mais a viu. Então ele tentou espancá-lo e fazer disso uma estipulação de luta quando Naruto disse não. Uau, sério? Eu sabia que ele estava, quero dizer, Ug, sério? Foi muito estúpido para quem encontrar palavras. Ele amava Ryu como um irmão, juro por Deus que ele amava, mas às vezes ele tinha que questionar não ter ficado com ele por um tempo depois que eles deixaram a tutela de Gouken. O homem era tão burro quanto um saco de pedras quando o assunto ia além da luta. Ele normalmente tinha um bom senso de justiça, mas era muito preto e branco para ser eficaz em situações delicadas. Quando foi isso? 2 dias atrás. Amável. Quem latiu sarcasticamente? Então é muito cedo para eu entrar e tentar consertar alguma coisa, já que é mais do que provável que os dois ainda estejam monumentalmente chateados. Naruto respondeu com um retumbante, sim. Bem, pelo menos o seu brinquedo idiota não precisa lutar contra Akuma por... O campeão americano milagrosamente evitou ter um momento loiro com um momento de pensamento, quando ele luta com ele. Daqui a um mês Ibuki brincou, querendo sorrir ao ver Naruto fazendo beicinho por ser chamado de brinquedo de menino em vez de ser chamado de idiota, mas agora não era hora para isso. No momento em que a vontade de sorrir passou por ela, ela percebeu que quem estava sentado em silêncio há algum tempo. Quem? Você ainda está aí? Estou procurando o voo mais rápido para Tóquio, disse Ken, porque o próximo voo saindo de LAX tem escala em Denver. Estou na Califórnia.
Droga, Orbits. Vou ligar de volta para vocês, crianças. Asterisco clique asterisco Ibuki olhou para seu telefone, piscando vagamente antes de se virar para Naruto. Espere, quem não é podre de rico? Ele não tem seu próprio avião. É um jato da empresa, não dele, e ele não o usará para combates de rua em vários continentes. Uau, isso é tão ridículo. Eu sei. Ele é rico e nem mesmo usa isso de maneira divertida como Rin faz, Naruto disse, se mexendo na água gelada antes de estremecer e inspirar profundamente. Bem, eu vou sair agora, ele disse. Fazendo com que Ibuki simplesmente se movesse para ter espaço para passar por ela. Não vou sair na sua frente. Eu já vi tudo antes, disse a Kunoichi revirando os olhos. Ele estava sendo bobo, nós dois já vimos tudo. Um do outro. Um monte de vezes. Provavelmente também o fariam mais tarde, já que o apartamento só tinha 2 quartos. Ela não dormiria no sofá da sala, e dormir com Naruto na cama dele seria mais divertido do que dormir com Kami na dela. Além disso, pelo que ela aprendeu através de suas incríveis habilidades de observação e dedução de Kunoichi, havia uma boa chance de que Kami tendesse a dormir na cama de Naruto de vez em quando, e não seria tão difícil convencer a adorável e ingênua pequena clone por diversão que dormir com ela e Naruto era mais confortável do que dormir apenas com Naruto. Em outro lugar do apartamento, um músculo no ombro de Kami se contraiu aleatoriamente, confundindo-a muito. Naruto franziu a testa e balançou a cabeça. Sim, mas eu não quero que você me veja assim. Ibuki não sabia qual era o problema dele, mas seu pequeno Tanuki aparentemente sabia pelo som de risada que fez. Seria bastante simples se Ibuki tivesse parado para pensar sobre isso. Banho gelado por mais de 20 minutos equivalia a encolhimento, o que também não era divertido para ninguém na situação atual. Ele tinha apenas 2 dias de seu mês de preparação. Na realidade, seria um mês longo, mais no que dizia respeito a Naruto, não seria longo o suficiente para o seu gosto. Ele sabia com certeza que Akuma dificilmente seria capaz de esperar. Mesmo assim, ele poderia jurar que podia sentir a má intenção do homem dirigido diretamente a ele, sabendo que Akuma estava em algum lugar isolado apenas ganhando tempo e esperando. Se nada mais, ele não retornaria até a hora designada. Naruto podia sentir os pensamentos de Akuma permeando seu crânio. Ele sabia que estava ansioso por isso. Não me decepcione, garoto. Quando finalmente chegou a hora, ele não quis. Fim de capítulo. Até o próximo.